Já dura 3 horas e meia o sequestro de um ônibus com passageiros na ponte Rio-Niterói. Um dia de terror. Dentro de um ônibus, 39 reféns em poder de um sequestrador. Cenas horríveis, só pensava na família, todo mundo. Ele só falava que queria entrar para a história. Uma negociação difícil. Vocês podem ver policiais por todos os lados cercando este ônibus. E o sinal verde para atirar no criminoso. Para que 39 vidas fossem salvas, nós fizemos o que tinha que ser feito. Mas o que teria levado esse jovem a uma atitude tão extrema? William Augusto da Silva, de 20 anos, auxiliar de padeiro. Até a última terça-feira, um cidadão comum sem ficha criminal. O que os investigadores sabem até agora é que William planejou o sequestro em detalhes. Uma ação que começou bem cedo. Às 5h15 da manhã, o ônibus da linha 2025 parte de São Gonçalo, na região metropolitana, em direção ao centro do Rio. 10 minutos depois, câmeras de segurança flagram um momento em que o William embarca para cruzar a ponte Rio-Niterói. 2,5 km depois, já no vão central, ele anuncia o sequestro e dá ordem para atravessar o ônibus na pista. Ele anunciou que o ônibus estava sendo sequestrado, mas falou que não queria agredir ninguém, que não queria nossos pertences. Às 5h40, agentes da Polícia Rodoviária cercam o local. Helicópteros da PM, do Corpo de Bombeiros e embarcações da Capitania dos Portos dão apoio à ação. Dentro do ônibus, William escolhe uma passageira e obriga a mulher a amarrar outras vítimas com lacres de plástico. Ele dá uma ordem e todos levantam os braços para mostrar as mãos amarradas. Nessa outra imagem, o sequestrador usa uma arma para obrigar um passageiro a continuar sentado. Na sequência, outra atitude imprevisível. William deixa os passageiros usarem o celular. Queria que a gente ligasse para a polícia, em nenhum momento ele falou que a gente não podia mexer no celular, a gente podia realmente mexer, podia realmente falar. Mesmo com as mãos amarradas, Carlos Renato conseguiu enviar mensagens à mulher dele. Eu abri a minha mão para não ficar tão presa e eu poder manusear o telefone. A primeira mensagem foi assim: amor, o ônibus que eu estou está sendo sequestrado, mas fica calma. Aí eu mandei: como assim? Aí, como sendo sequestrado? O sequestrador carregava ainda uma arma de eletrochoque, uma faca, gasolina e uma arma de brinquedo. Deu para notar porque você conseguia ver do lado da arma assim, uns fios. Foi quando eu falei com os caras: dá para dar o bote nele, mas ele não ia lá para trás. Esse professor de geografia escreveu recados para os policiais sobre a movimentação do sequestrador dentro do ônibus. Eu fiquei com medo de que a polícia, ao saber que só tinha uma pessoa, pensasse que aquela pessoa que estava em pé poderia ser tratado do sequestrador, né, vendo pela silhueta através das cortinas. E o meu medo é que tomasse algum tipo de atitude. Então eu peguei 2 folhas na minha bolsa e escrevi que quando ele ficava em pé e quando ele ficava sentado, eu escrevi isso aqui, para ficar em pé e orientando e sentado e orientando. Entre os reféns, o pânico aumentava. William espalhou potes de garrafa PET com combustível pelo teto e ameaçava incendiar tudo. Eu fiquei nervosa, que ele começou a brincar com isqueiro. Quando ele jogou gasolina no ônibus, todo mundo estava preso, todo mundo achou nessa hora que ia morrer. Na ponte, o cerco policial se fechava. Às 6h19, o primeiro refém foi libertado. Quase 20 minutos depois, mais um passageiro saiu. Às 7h44, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, assumiu as negociações. O contato com o sequestrador era através de um rádio. A tensão aumentava. Mais 4 pessoas foram liberadas. A última foi essa mulher. Ela desmaiou na pista.
teve que ser levada de maca até uma ambulância. A partir daí, o sequestrador parou de responder. Ele estava fugindo e não criando um vínculo de confiança, que é o principal fator que o negociador trava. 4 atiradores de elite se posicionaram em pontos estratégicos. Dentro do ônibus, passageiros estavam em pânico. Na minha mente veio assim, se esse maluco mandar o cara jogar esse ônibus na ponte, aí vai ser complicado. Foi um ônibus como esse que os 39 reféns enfrentaram 3 horas e meia de terror psicológico. Eles contaram que o sequestrador andava sempre de um lado e do outro do ônibus sem parar. Segundo a polícia, todos os movimentos dele foram cuidadosamente planejados. William chegou a pichar o vidro da frente e das laterais do ônibus, uma estratégia para dificultar a ação dos agentes, que do lado de fora conseguiam ver pouca coisa. Mas quando saiu do ônibus e colocou os pés no chão, os policiais puderam agir. Nessas imagens exclusivas da Record TV, William joga um casaco para os policiais. Quando volta, é baleado e cai morto. O flagrante foi registrado pelo cinegrafista Fábio Calistra. No começo é todo mundo junto, empurra, cada um achando um ângulo melhor. E eu decidi que não ia fazer mais nada sem ser fazer o ônibus. Já fiz grandes reportagens, mas essa foi a mais importante. Os disparos que atingiram William foram feitos por atiradores de elite. Um deles estava camuflado com uma capa vermelha em cima do caminhão dos bombeiros, a uma distância de 80 metros do ônibus. O policial comemorou o desfecho. Pessoas que estavam no local aplaudiram. No momento dos disparos, os reféns entraram em desespero. Quando os disparos começaram, todo mundo se abaixou, né? Pra se abrigar, né? Quando eu vi os tiros, eu achei que fosse ele atirando em alguém dentro do ônibus. O governador do Rio, Wilson Witzel, desceu de helicóptero na ponte e vibrou. A população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvado vidas humanas. Os reféns foram liberados sem ferimentos, mas as primeiras palavras do sequestrador ainda ecoavam na cabeça deles. Perguntou se a gente lembrava do filme 174, eu acho que é isso, né? E falou que ia fazer algo parecido, que ele queria parar o Estado. Faz quase 20 anos, um homem armado invadiu o ônibus 174 na zona sul do Rio e fez os passageiros reféns. Geisa Gonçalves morreu baleada. O criminoso Sandro do Nascimento também terminou morto, asfixiado dentro de um carro da PM. Janaína foi uma das vítimas do 174. Essa semana, com o sequestro na ponte Rio-Niterói, as imagens voltaram a assombrá-la. Uma imagem que nunca sai da minha cabeça, que eu tive sonhos por muito tempo, sonhos não, pesadelos, né? Foi no momento em que eu levanto, que o Sandro desceu e que aconteceu o tiroteio, e que aí eu entendi que teve um tumulto, né? Que as pessoas se reuniram, queriam matar ele, tirar a Geisa dele. Até hoje eu faço terapia, justamente porque os medos, eles estão aí, né? Segundo a polícia, a operação do BOPE para resgatar os reféns seguiu protocolos internacionais de segurança. Eles variam caso a caso, como explica esse especialista. Em todos eles você tem uma questão de negociação, mas como negociar com um extremista? Não é negociar com alguém que tinha um objetivo. Então, alguns querem preservar a sua vida, querem sair dali ilesos, alguns tomadores de refém. Outros, não, muito pelo contrário, a morte vai ser gloriosa para ele. Então, é complicado. A moeda de troca na negociação vai variar. Na ponte Rio-Niterói foi montado um gabinete de crise. Atiradores posicionados, o comandante do BOPE passou a gerenciar a ação. Um negociador falava diretamente com o sequestrador pelo rádio. E uma psicóloga ajudava na tomada de decisões. Pelo perfil traçado pela psicóloga, ele era um psicótico. Ou seja, ele estava com picos e com solicitações desconexas. Ele não tinha uma linha de o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui.
né? Realmente, naquele momento, a gente entendeu que ele poderia botar vidas em risco. Esgotadas as possibilidades de negociação, o comandante autorizou os atiradores a disparar. E ao sniper coube escolher o melhor momento para apertar o gatilho. Diga aí, Pablo. O time do disparo é dele, porque é ele que está com o alvo na mira. É ele que vai entender qual é o melhor posicionamento que o tomador estava em relação ao ônibus, que pudesse não botar em risco a vida das pessoas dentro do ônibus. Ao receber o comando, o sniper tem que estar preparado para neutralizar o perigo. No BOPE, os atiradores de elite têm pelo menos 10 anos de experiência. A seleção é puxada e o treinamento intenso nos quartéis. O meu atirador, o meu sniper, ele tem que ter características de uma pessoa calma, uma pessoa muito precisa e uma pessoa que tenha decisão. Imagina o estresse, né? Numa situação que eu tinha 39 pessoas dentro de um ambiente confinado, armadilhado com combustível, sabendo que uma atitude dele poderia desencadear várias outras ações. O laudo de necrópsia mostra que o corpo de William apresentava 8 perfurações, mas a morte dele foi ocasionada por 2 disparos que atingiram o tórax e o abdômen. A polícia analisa agora esse celular recolhido no local do sequestro. O aparelho pode ter sido usado por William. Os investigadores tentam descobrir as redes sociais e os contatos feitos pelo sequestrador. Querem saber se ele teve a ajuda de alguém para planejar a ação e, principalmente, o motivo do sequestro. Não vai ter como eu esquecer isso. Isso aí vai ficar, foi o que ele falou, vai ficar marcado em nossas vidas. Agora, a equipe do Domingo Espetacular falou com exclusividade com os pais do sequestrador. Mesmo no momento de muita dor, o José Rinaldo e a Renata, pais do William, aceitaram conversar com a equipe do Domingo Espetacular, contar um pouquinho como é que foram os últimos dias e o que eles acreditam que realmente tem acontecido com o filho. Obrigada por terem recebido a gente. Queria que você contasse um pouco, Renata, quando você viu pela televisão o que estava acontecendo, você logo pensou no William, como que foi? Decidi não dormir em casa, dormi na casa da minha mãe. Aí a última ligação que ele me ligou foi 11 e pouca, 11h42. Mãe, tô na casa da minha mãe, da minha avó dormindo. Eu falei, então tá, filho, fica dormindo aí. Só que eu não dormi a noite toda pensando nele. Você teve alguma impressão? Tive uma impressão. Aí a voz dele tá uma voz assim de depressão, de agonia, de socorro, entendeu? Aí não consegui dormir, aí fui lanchar, né, 6 horas, era 5 e pouca, eu fui lanchar, liguei a televisão, porque eu não sou nem de ver televisão, eu vi o ônibus. Quando eu vi o ônibus, já me deu aquele aperto, aquela dor no coração. Então nós dois no sofá. Quando ele mostrou as costas, aí eu falei pra ele, filho, falei, não, aquele lá é o nosso filho. Aí ele não, falei assim, vou tomar um banho e vou pra delegacia. Cheguei na delegacia às 6 horas. Não consegui ir até o meu filho para poder conversar com ele. Você reconheceu assim que você viu a imagem? As costas do meu filho. Eu reconheci. O que vocês acreditam que tenha acontecido naquele dia? Por que ele tomou aquela atitude e o que ele queria com aquilo? Ele estava dizendo para mim que estava revoltado com o governo, não sei por quê. Acharia que não ia conseguir mais emprego para ele, não ia ter mais uma porta de emprego. Porque como ele vê esse Brasil aí hoje em dia... Que ele não ia ter oportunidade. O William era uma pessoa agressiva de alguma forma? Não era, não. Nem abusado com nada, nem abusado, né? Nunca foi. Era na dele ali, quietinho ali. Quietinho. Sempre ali. Ele pediu comida pro refém, pediu água pro refém. Uma pessoa amada jamais faria isso. Ele estava esperando eu chegar, porque ali alguém ia ajudar o meu filho. Ali alguém ia ajudar o meu filho, eu tinha certeza. Ele não era um sequestrador. O sequestrador não é assim. Ele estava com um problema mesmo, depressão mesmo, profunda, né? Ele chegou a falar em tirar a própria vida, alguma coisa? Não, isso eu... Não, nunca falou. Não, mãe, eu nunca vou me matar. Pode ter certeza. Só falava que não tinha medo de morrer.
Essas imagens registram momentos de alegria da família. Uma festa de aniversário, uma foto divertida com a irmã e ele ainda garoto, ao lado da mãe. Mas os pais contam que o William andava depressivo havia 1 ano. Quando vocês ficaram sabendo, você foi correndo para a delegacia. A sua esperança era o quê? Conseguir chegar para falar com ele? A minha esperança não. Era o dever deles me levar até meu filho, Pensei né? que eu ia conseguir chegar lá. O que você queria ter dito para ele, Renata? Eu acho que eu não, só de eu olhar para ele, ele ia falar: mãe, me ajuda. Me ajuda. Que sempre ele me pedia para ajudar. O que vocês acham que poderia ter sido feito? Não matar ele, né? Em primeiro lugar, não matar. Tinha que ter dado uma segunda chance pro meu filho. Quando eu cheguei, ainda estava na BR, o que eu soube. Que mataram meu filho. Como é que vocês ficaram sabendo e como é que foi a Minha filha que me falou. Ela entrou no desespero. Se eu chegasse lá, meu filho hoje em dia estava vivo. E alguém ia me ajudar a fazer um tratamento no meu filho. Alguém ia se prontificar para fazer um tratamento no meu filho. Ia. Eu queria dormir lá perto dele hoje. Eu queria. Procurada pelo Domingo Espetacular, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte e diz compreender os sentimentos dos familiares, mas ressaltou que a corporação seguiu os protocolos que regem ocorrências com reféns. E diante da ameaça iminente às 39 vítimas, as medidas necessárias foram tomadas pelo BOPE para evitar uma tragédia maior. O que vocês gostariam de falar para aquelas pessoas que estavam no ônibus? Pedir desculpa, porque meu filho mesmo estava doente, estava fazendo tratamento. Não ia fazer mal a ninguém. Não ia fazer mal a ninguém mesmo, entendeu? Não ia. Peço perdão e desculpa, porque ele era uma pessoa muito boa. Eu só ia perguntar a ele se ele tinha machucado alguém. Se ele falasse que sim, eu ia virar minhas costas. E se ele falasse que não, eu ia falar: filho, vamos embora para casa com a sua mamãe, vamos. Isso que era a minha mensagem que eu ia dar pro meu filho. Eu ia falar para ele: seus pais te amam, meu filho. Desce daí, por favor.